Boa tarde. Estamos aqui novamente com o nosso ProSaúde Talks, hoje com a senhora Josiane Ricardi, secretária de Assistência Social e Direitos Humanos da Prefeitura de Barra Mansa. Muito bem-vinda. A Ivane também está aqui para participar com a gente. Seja bem-vinda e faça uma apresentação breve aí de formação, atuação da senhora, fazendo favor. Paulo, bom dia, boa tarde, né? É um prazer estar aqui novamente, né, na Labfonia, agora com vocês aqui do ProSaúde. Obrigada, Ivânia. Então, da minha formação, eu sou advogada, né? Fiz especialização em Direito Previdenciário pela Escola de Magistratura Federal do Paraná. Através dali abriu muitas portas e eu tive a oportunidade também de fazer uma pós-graduação em Direitos Humanos e Constitucionalismo Global e ESG pela Faculdade de Coimbra. E atualmente estou gestora, né, da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do município de Barra Mansa, no qual ali eu estou muito feliz, né, me sinto muito honrada e poder estar ali trabalhando com pautas que eu considero muito importantes e que já faziam parte, de certa forma, do meu dia a dia, que são as questões sociais. Então, está sendo uma experiência muito gratificante, prazerosa, poder estar na frente da secretaria. Sim, sim. Os projetos e ações hoje, dentro do município de Barra Mansa, como que você pode trazer para nós sobre os projetos com mulheres, voltado para esse cuidado com as mulheres dentro da assistência? Então, ali na assistência, Ivânia, a gente tem o CEAM, que é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, né? Então, é um espaço em que foca no cuidado da mulher, que muitas vezes é vítima, né, de violência doméstica. E ali a gente tem toda uma equipe multiprofissional com psicólogo, assistente social, advogado, para dar todo o suporte que a mulher precisa, fazer os encaminhamentos, né? A gente faz encaminhamentos para outros setores, como saúde, educação, oferta de empregos, tudo para amparar a mulher que sofreu algum tipo de violência, está em situação de vulnerabilidade. A gente faz um trabalho bem bacana voltado para isso. E faz todo esse acolhimento, né? Desde Sim. o emocional dela para que ela volte ao mercado de trabalho. Sim, a gente faz a oferta de cursos de capacitação. A gente teve aqui no município a caravana Mais Qualifica Rio, né? Que é uma carreta, uma caravana que oferece curso através até de uma emenda destinada pela deputada Dani Cunha. E aqui a gente fez a formação de quase 100 mulheres. Legal, né? eu vi isso. Nossa, foi um sucesso muito grande, porque não só abre portas profissionais para aquelas mulheres, mas a gente sabe que ali abre muitas outras portas, né? Fortalece vínculos, cria a confiança, a autoconfiança delas, a autonomia, para que elas saiam, às vezes, até da situação de violência. Então, é uma porta também para tirar essas mulheres em situação de violência. A gente tem que afirmar aqui, no podcast passado a gente afirmou isso, que assistente social é mais do que Bolsa Família, né? Hoje em dia vocês procuram até estruturar a pessoa, né? E quais seriam as prioridades ao você assumir lá a secretaria? Quais eram as prioridades? Quais são as prioridades, né? Então, a gente precisa fazer, de fato, o papel da assistência social bem feito, que é o básico, né? Que não é só Bolsa Família, como você bem disse. A Bolsa Família, ela é um programa de transferência de renda muito importante, né? Que tirou diversas famílias de situação de miséria extrema, né? Miséria onde as pessoas vivem com menos de R$6 por dia, ou seja, ou você come no almoço, ou você janta, enfim, você tem que fazer escolhas. E esse programa é muito importante. Acaba que as pessoas acham que assistência social é só da cesta básica e programa de transferência de renda como o Bolsa Família e o BPC. Mas não é. Ali a gente tem serviços importantes que fazem fortalecimento de vínculo, faz acompanhamento familiar, individual de pessoas, com apoio psicológico,
faz encaminhamento para outros setores, fortalece vínculos comunitários e familiares, evita que esses vínculos se rompam, causando ainda situações piores, evitando causar situações ainda mais violentas, maiores violações. Então, ali a gente, além dessa parte que é feita nos CRAs, né, a gente tem o CREAS, que é quando já há uma violação de algum direito, né, a violência já ocorreu, aí a gente atua ali com o CREAS. A gente tem o Centro POP, que faz atendimento à população em situação de rua, né? A gente tem os abrigos, o lar das crianças, né, que tem o poder familiar, foi destituído ali, então a gente acolhe as crianças. Então, são diversos serviços, né, para casos de violações e para prevenção dessas violações também. Então, não se limita só à cesta básica e Bolsa Família, que, repito, são importantes. Sim, né? Não pode negar. Não, a gente tem que reconhecer, é exemplo para muitos países como programa de transferência de renda de sucesso, é espelho, é modelo para outros países. Isso é muito importante quando a gente fala de cuidar de quem está na base mesmo, que está ali podendo ser massacrado pela fome, pela violência, pela invisibilidade. Esses programas são importantes. Não diminui a desigualdade, né? Eles não têm um impacto na desigualdade entre ricos e pobres, mas ele, para quem está ali naquela base, ele é extremamente importante. Mas não é só esse. Aí a gente, além disso, Paula, a gente faz também oficinas, capacitações. Por quê? A assistência, ela tem os serviços que são próprios delas, e a gente vai fortalecendo para que essas pessoas tenham condições de se tornar independentes, de forma autônoma. Aí a gente trabalha também em parceria com outras secretarias, que é o desenvolvimento econômico. É isso que eu ia falar. Como é que vocês trabalham a pessoa para ela, por exemplo, ela recebe o Vale Gás, recebe o Bolsa Família, recebe para ela não se apoiar só nisso e ficar tranquila lá e não correr mais atrás de melhorar na vida. Como é que vocês trabalham isso na cabeça da pessoa? Então, eu acho assim, pensar que todo mundo que está ali, porque às vezes a gente escuta pessoas falando assim, as pessoas estão preguiçosas, quem recebe Bolsa Família é preguiçoso, que não quer trabalhar, que não é... Enfim, pensar dessa forma, você generaliza de forma errada. Porque isso pode acontecer? Pode, acontece sim, mas são alguns casos. A maioria não está ali porque quer. Ninguém prefere deixar de ganhar um salário mais digno para ganhar R$600, R$900 ou um salário mínimo, no caso do BPC, né? Existem outras barreiras, porque cada caso, igual a gente estava falando aqui, cada caso é um caso, existem outras barreiras que precisam ser trabalhadas para que aquela pessoa realmente consiga ter essa independência, porque não é só ela pensar, às vezes, é o que a gente estava falando, a pessoa veio de várias violações de direitos, várias violações, não teve a oportunidade de se conhecer até as suas potencialidades, trabalhar em cima disso. Tem gente que não comeu, não se alimentou na infância direito, não comeu proteína suficiente. E aí, às vezes, existem barreiras maiores. Mas o que a gente faz? A gente, através com outras secretarias, com empresas, a gente vai criando formas de capacitar, criar autoestima, levar conhecimento, informação, para que essas pessoas possam se desenvolver. Não é um trabalho fácil, né? Porque a gente, quando a gente fala da base, a gente tem muitos marcadores sociais que intensificam a desigualdade. A raça, a cor, o gênero. Isso, na base, causa uma desigualdade muito grande. Uma pessoa pobre, branca, é diferente de uma pessoa pobre, preta. Uma pessoa pobre, preta, é diferente de uma pessoa pobre, preta e homossexual. Então são esses, no topo, onde estão os mais ricos, isso não faz muita diferença, mas na base isso faz. Cada um tem um cenário, né? É muito complexo para a gente generalizar e falar que quem está ali recebendo é preguiçoso.
né? É muito fácil, a gente não vai resolver o problema do país querendo consertar essa base. Essa base, ela precisa da assistência, e assistência é um direito social, uma garantia constitucional. A Constituição Federal, ela garante a Seguridade Social, e dentro da Seguridade Social está a assistência, a saúde e a previdência. A previdência é a única que exige a contrapartida. A saúde e a assistência, ela é gratuita. Então, é um direito das pessoas, elas precisam, ainda mais no nosso país, né, onde a gente sabe que enfrenta essa desigualdade, mas por isso também, além de trabalhar toda essa questão que eu falei que a gente faz dentro da assistência, a gente faz encaminhamento para empresas, para cursos de formação em parceria com empresas que nos procuram, né, a gente faz cadastramento de currículos também, abrindo portas de emprego. Isso tem acontecido muito. Muitas empresas estão vindo nos procurar para ir, através dos CRAs, onde, né, atende as famílias ali, fazer o cadastro de currículos, formação. A gente está com um curso de formação em operador geral, para ser chamado, Caixa, quem sabe. Supermercado? A gente faz parceria com os supermercados. Legal. Legal. Então, assim, aí agora a gente vai começar um curso de panificação, né? O Célio, quem vai estar dando esse curso, ele faz cursos fora do Brasil, é uma pessoa super atualizada, que consome curso, conhecimento, e ele vai estar passando para essas pessoas que vão estar fazendo, são pessoas que são atendidas nos CRAs, né? Vão ser 4 aulas, só coisa gostosa, que ele estava falando lá as receitas, eu falei, ai meu Deus, tem que ir lá passar para provar um pouquinho dessas maravilhas que eles vão fazer lá. Mas é dessa forma, e a gente quer cada vez mais avançar nesse sentido, né? Sim, trazendo para essas pessoas a dignidade, né? Porque Sim. até muitas das vezes elas acabam... Tem o caso de que elas não vão nem no CRAS para poder procurar ajuda, de tão vulnerável que elas estão. Existe? Sim, existe. Essa vulnerabilidade que a gente, não sei se a gente pode chamar assim de informacional, de falta de informação, isso acontece muito. Apesar de hoje a gente ter tecnologia, mas a nosso favor nesse sentido de divulgar, né, de falar, enfim, de ter acesso a conteúdos importantes de forma fácil, mas existe ainda muitas pessoas que não têm esse domínio tecnológico. Tudo hoje está informatizado, né? O INSS, por exemplo, ele informatizou todos os serviços. Tem pessoas que enfrentam, principalmente os mais idosos, enfrentam dificuldades. Então precisa contratar às vezes um advogado, precisa de uma terceira pessoa para estar auxiliando, e a gente enfrenta essas barreiras. E assim, além disso tudo, a gente sabe que é preciso investir mais em assistência social. Hoje a gente tem 7 CRAs, né? E a gente precisa avançar nisso, ter mais CRAs. Tem bairros que estão muito distantes desses CRAs. Aí fica difícil, às vezes, para a pessoa pagar uma passagem de ônibus para estar indo. A gente tem os CRAs volantes que vai em alguns locais mais distantes, mas a gente sabe que a gente precisa investir mais. Então, assim, é um compromisso nosso de estar fazendo essas políticas para a gente poder alcançar todas as pessoas, né? E a gente está no início do governo, mas a gente quer avançar nesse sentido também, de atender aquelas pessoas que ficam mais distantes e não conseguem acessar os serviços. Que a gente acha que não existe, por questão da tecnologia está muito ampla, mas ainda existe essa dificuldade. Sim, com certeza. A senhora é advogada, poderia se dedicar à advocacia, tal, ter a sua vida lá e não se preocupar com isso. E o que inspira a senhora a trabalhar com assistente social? Então, Paulo, quando eu advogava, era com direitos sociais também, né? Que no caso era a previdência, o que a gente estava falando aqui da seguridade, é o único que exige contrapartida. E já lidava também com os benefícios assistenciais, que é o BPC. Isso sempre me tocou muito, poder ajudar essas pessoas a terem um mínimo de dignidade, né? Uma renda para que, no caso de aposentadorias, de BPC, uma renda que pudesse minimamente garantir ali o básico, né? Sim. E quando surgiu a oportunidade de eu ir para a secretaria, eu vi que eu poderia fazer muito mais
para o maior número de pessoas possível, né? Então, eu vi ali como uma oportunidade que, se eu não fizesse, eu iria me arrepender. Então, eu preferi, vou, se eu me arrepender, ok, eu fui, do que não ir e me arrepender de não ter tentado. E maravilhosamente, estou muito feliz, porque as coisas estão caminhando e eu estou conseguindo fazer, né, de acordo com as nossas possibilidades, fazer o melhor possível ali dentro da secretaria. Sim, porque dentro do papel que a gente exerce, eu acho que o melhor é quando você faz e você vê o resultado. Sim. Você fala, eu estou conseguindo fazer dar certo. E quando você consegue, através, né, desse cargo, alcançar mais pessoas, ajudar mais pessoas, foi por isso que me chamou, que me atraiu para assumir essa responsabilidade. Uma polêmica aqui agora, hein? Como que a senhora equilibra as funções de primeira-dama e secretária municipal? É muita demanda. Tanto, né? Aí eu falo, junta tudo. Não dá para equilibrar, acaba que se mistura, não dá para separar, né? Vamos botar assim, não dá para separar. Se misturam e aí acaba que me demanda mais, né? Eu tento ajudar de todas as formas. Quando eu não consigo ajudar como secretária de assistência, eu tento ajudar como primeira-dama. Vamos dizer assim, né? Mas é muito difícil, é muito desafiante e acaba que é uma sobrecarga maior, mas também que me permite ampliar ainda mais a política, né? Então é muito positivo, apesar de existir. E aí eu vou entrar até num ponto que hoje na assistência, hoje não, né? Sempre se discutiu o fato da primeira-dama ser assistente social, ser secretária, porque isso não é visto com bons olhos, porque remete à questão do assistencialismo, o que não é assistência social. Assistência social não é um assistencialismo, não é uma caridade. Porque antes da Constituição de 88, quando esse direito não era garantido, isso era uma caridade. As pessoas faziam se quisesse, quando quisesse, não era um direito do cidadão, da pessoa. Quando ela passa a ser uma política pública, que ela é garantida constitucionalmente, pela lei, você botar a primeira-dama parecia que chamava de volta para a questão da caridade. E eles queriam tirar isso. Mas, enfrentando isso, eu acho, passando por cima disso, apesar dessa crítica, eu acho que quando você tem boa vontade mesmo, política, vontade de fazer o melhor, isso é primordial para qualquer coisa. Então, eu estou ali e a minha vontade é fazer o melhor. É a minha boa vontade de fazer o que eu puder ali melhor para a nossa população. Então isso eu acho que, e o fato de ser primeira-dama me abre portas. Então eu vejo com muito bons olhos estar ali como primeira-dama. Mas assim, só esse começo de governo, a senhora já superou isso, porque a senhora está mostrando que já tinha competência nisso e está mostrando ser competente, está ali por competência, não por indicação, por ser esposa do prefeito e tal. A senhora já está aprovando isso já, então pode ficar tranquila sobre isso. É bom ouvir isso, saber disso, porque a gente sabe que as críticas sempre vão vir, é normal, é natural, né? Os pré-julgamentos vão existir sempre, mas é bom quando a gente surpreende de forma positiva, né? E eu espero continuar fazendo um bom trabalho e eu vou me dedicar sempre para isso, para estar fazendo cada vez mais, melhor o meu trabalho. A gente tem as limitações, tanto questão financeira quanto estrutural, mas o que a gente quer é avançar. Existe vontade para isso e a gente se capacita cada vez mais para estar fazendo da forma certa. Sim. E os recursos que chegam ao município dentro da assistência, como que vocês abordam essa questão? Tem um local mais específico onde vocês focam mais atenção? É direcionado? As verbas, tanto do governo federal quanto do estado, elas são vinculadas. A gente tem, na verdade, a assistência social ela se divide em proteção básica e especial. A básica é onde estão os CRAs,
né? E especial é onde está o CREAS, que é os casos de quando já há violência, Sim. né? E os abrigos, né? O centro POP. Então, quando vem a verba, vem para básica e vem para especial. Isso eu posso gastar com centro POP, isso aqui eu posso gastar com os CRAs, isso eu posso gastar com Bolsa... as verbas, elas são vinculadas para cada setor, né? E a gente faz isso com muita transparência, com muita responsabilidade, né? As contas são aprovadas, passa pelo Conselho da Assistência Social, é enviado para o Estado, passa pelo Tribunal de Contas. Então é feito com muita transparência e responsabilidade com os recursos. A gente tenta otimizar, né, gastar com responsabilidade, né, e tentando otimizar os serviços. Sim, legal. E a gente tem visto o resultado realmente em várias áreas. Dentro do CRAS a gente tem visto alguns resultados já positivos. Sim. A gente tem muito que avançar, a gente sabe dos nossos desafios, mas assim, que dentro das nossas possibilidades, a gente tem feito um bom trabalho. O Francisco, na semana passada, ele me surpreendeu aqui falando que aqui em Barra Mansa tem alguns casos de saúde mental, né? Sim, na verdade, esse é um problema, a saúde mental, eu acho que é o problema do século, né? Cada vez mais a tendência é que a gente tenha um número maior de pessoas com a saúde mental debilitada, abalada, enfim. E é por isso que ali dentro da assistência, essa questão da saúde mental envolve muitos usuários, e por isso a importância de trabalhar em conjunto com a saúde, né, nesse ponto. E aí a gente faz esse trabalho, né, de encaminhamento pro CAPS, né? A gente tem reuniões intersetoriais para discutir casos, para trabalhar em conjunto, porque para a gente conseguir realmente ajudar aquele indivíduo tem que ser dessa forma, né? Não só esse indivíduo com saúde mental, mas qualquer outro, a gente tem que trabalhar de forma intersetorial mesmo, porque não adianta eu ajudar ele num ponto, mas se tem outra questão que não é da assistência, mas que precisa ser resolvida, senão você não resolve o problema, você só vai tampando, sabe, ali remediando ali, mas não cura, não resolve de fato o que está causando aquele problema. Então a gente precisa trabalhar em conjunto, é muito importante, e cada vez mais investir também nessa parte de saúde mental, né? Porque isso é um problema que a gente vai, se a gente não se antecipar, a gente vai ter problemas muito maiores na frente. Mais jovens ou mais idosos assim com esse problema? Olha, eu não sei te dizer esses dados, mas a gente percebe assim, olhando de certa forma, que os jovens cada vez mais estão tendo problemas de saúde mental. Então, eu acho que a gente vive numa sociedade doente mentalmente, né? A internet, ela tem pontos positivos, tem pontos negativos. A sociedade capitalista tem pontos positivos e negativos. Sim. A gente precisa saber como lidar com essas situações. É muito complicado, é bem complexo. Sim. Sim. E existem algumas pessoas que acabam também não querendo o atendimento, né? Acho que não é necessário, que não é preciso. Sim. Para a gente fazer um trabalho, a pessoa precisa querer, mas muitas vezes a pessoa não se reconhece, né, como sendo precisando uma pessoa que precisa de ajuda, sim. Às vezes as pessoas pedem ajuda ou aceitam ajuda quando estão já assim no fundo do poço, né? No estado crítico. Já. E é por isso que é importante estar atento aos sinais, né? Os pais em relação aos filhos. Eu queria fazer uma coisa aqui. No CRAS, eu já vi vídeos, eu tenho até uma amiga que é diretora no CRAS, mais mulheres, né? Sempre tem reuniões, tal, mulheres assim. Mas será que não é porque o horário? Porque no horário, muitas vezes o marido está trabalhando, aí ele não pode ir nas reuniões. Será que o CRAS também não tinha que ter umas atividades à noite? Então, dentro da política do SUAS, não funciona dessa forma, né? Mas
a gente tem atividades que são fora desse horário, às vezes a gente faz alguns mutirões finais de semana. Os serviços assim de convivência, de fortalecimento de vínculo, são no horário de 8 da manhã às 5, né, com aquelas mulheres que estão em situação de vulnerabilidade. Caso a gente precisa fazer uma abordagem com a família, a gente também vai na casa, agenda visita. E o agendamento, dependendo do horário, assim, que não encontra a pessoa em casa, pode ser feito no horário fora do horário normal de trabalho. Aí faz um agendamento à noite para conversar, às vezes, com, né, no caso, se for o marido ou o responsável pela casa, a gente faz esse tipo de agendamento. E vocês são bem recebidos, assim, geralmente? Então, eu não sou a melhor pessoa para te falar isso. Porque, assim, quem está na ponta, que são os técnicos, é que poderiam dizer melhor. Mas muitas pessoas que já têm ali o vínculo com o CRAS recebem super bem. Alguns, não. Mas isso é normal, né? Mas a maioria que tem ali a convivência, que está sempre no CRAS, recebem super bem. Mas é preciso ficar atento a isso também, porque a gente sabe que tem muitos golpistas se passando por funcionários dos CRAS. A gente até fez uma divulgação na internet, nas redes sociais, sobre isso, porque eles vão com crachá falso, né, fraudulento, se identifica como sendo do CRAS, aí pega dados, faz empréstimo no nome da pessoa. Mas muitas vezes também, né, o homem ali é um bicho meio complicado. O cara vai achar chegando um assistente social do CRAS lá, querendo se meter na família dele e tal, não recebe muito bem, né? Acontece, mas o nosso serviço ali enquanto CRAS, ele na verdade, ele não é para... Se tiver acontecendo algum tipo de violação, aí o CRAS faz o encaminhamento para o CREAS. Aí é diferente. Entendi. Mas o CRAS, ele trabalha de forma mais leve, porque é mais para prevenir os conflitos do que para prevenir os conflitos. Quando há violação ou o risco, aí vai para o CREAS. Mas o CRAS trabalha de forma muito leve, né? A gente faz palestras, às vezes é um mês de campanha Maio Laranja, aí a gente faz palestras para as famílias sobre o Maio Laranja, né? O combate à exploração sexual de criança e adolescente. Quando é o Janeiro Branco, faz a parte da saúde mental com palestras. Então é mais um serviço assim de convivência, de fortalecimento de vínculos. Às vezes o filho que está não querendo ir na escola, a gente vai, oferece apoio para a família, para evitar essa evasão escolar, conversa com a criança, conversa com os pais de como que eles podem ligar. E aí a gente, fora do horário que a gente trabalha, que é de 8 às 5, faz agendamentos também fora desse horário, se for necessário. Entendeu? Legal. E qual que é a situação mais complexa que vocês já enfrentaram lá? Que você lembra, assim? Paula, tem muita situação complexa. Quando há violação de direito, que aí vai para o CREAS, igual eu estou explicando, que são as mais complexas, né? O CRAS, a gente, graças a Deus, ali está lidando, é mais para prevenir, romper vínculos, evitar, né, que se rompam. Mas quando há violações de crianças, né, idosos, abandono, isso aí são os casos mais complexos, né? Mais difícil de lidar, mais difícil de você trabalhar, né? Que exige bastante. Legal. E sobre os jovens, sobre oficinas para eles, o que eles podem estar aprendendo dentro do CRAS para sair dali já formado para o mercado de trabalho? Então, hoje a gente não tem assim, o que a gente evita é que esse jovem pare de estudar. Nos CRAS, né? A gente evita que ele pare de estudar. A gente tem grupos de convivência de cada faixa etária, né? De crianças mais novas, de adolescentes, para estar rodas de conversa, para estar fortalecendo vínculos, falando sobre diversos aspectos assim da vida para eles, para que eles saiam dali com outra perspectiva, com um olhar diferente, com responsabilidade. Então, esse trabalho é feito dessa maneira. Mas a gente também tem o jovem aprendiz, que é para quem está no ensino médio, tá? Aí a gente faz esse jovem aprendiz em parceria com o SESC Senat,
onde ele trabalha 3 vezes na semana lá na prefeitura e 2 vezes ele faz um curso do SESC Senat. Então, ali ele já sai com uma formação, né, em algum curso que ele queira, que ele tenha identificado. Então, essa iniciativa da prefeitura, do município, é muito bacana, contemplando esses jovens, né? E a gente trabalha dessa forma, né, fortalecendo nas escolas, né, com palestras também nas escolas. E iniciativas assim de empreendedorismo, tem alguma? Então, a gente agora, a gente fez a Caravana Qualifica Mais, Caravana Mais Qualifica Rio, vamos fazer o curso de panificação, a gente dá outros cursos também, né? A gente teve o curso de trançado na folha de bananeira, que muitas mulheres pediram, a gente às vezes faz capacitação de trança, de curso de trança, maquiagem nos CRAs, tem as oficinas de artesanato também que ensina, né, fazer artesanato, de corte e costura. A gente quer ampliar mais, a nossa ideia é criar um centro de inclusão produtiva, onde a gente vai estar capacitando, né, os usuários. A gente está até com esse projeto aí em parceria com o Sebrae também, que o Sebrae está fazendo um mapeamento das potencialidades do nosso município para trabalhar em cima disso, para capacitar jovens, mulheres, adultos para empreender. Então, assim, a gente está no começo desse projeto, né? Primeiro está sendo feito um mapeamento o que a gente pode investir em capacitação para as pessoas que dá certo na região, e a gente vai trabalhar em cima disso com base nesse diagnóstico que o Sebrae vai estar fazendo para a gente. E ele vai estar nessa parceria para a gente escrever o projeto, né, pleitear recurso federal, uma emenda para poder estar financiando esses projetos. Então, nessa parte aí, eu tenho um projeto que eu vou apresentar lá para o secretário de Desenvolvimento, que é para desenvolver uma incubadora e aceleradora lá no Parque da Cidade, em parceria com o Vírgula, que é onde eu tenho a minha startup. A Vírgula Hub é uma aceleradora de empresas que tem em Volta Redonda, funciona no Parque Sul. Aí ela tem o CDL, tem o Sebrae por trás, trazendo mentores e tal. E esse pessoal todo me incubou de fazer essa ponte, entendeu? Para tentar desenvolver essa ideia aqui. Porque hoje eles têm um espaço lá no Parque Sul, mas pessoas daqui de Barra Mansa não se deslocam lá, tal. Então seria essa ideia. A ideia é você tem um treinamento de empreendedorismo e desenvolve a sua startup, entendeu? E aí você ganha lá teria que ter 5 salas, por exemplo, ganha um espaço para você ficar 2 anos desenvolvendo a sua ideia, entendeu? Então eu vou apresentar esse projeto lá pro secretário lá de desenvolvimento. Muito bacana. O Paulo, eu falo, a Barra Mansa, eu vejo o Forlane, a gente tá de portas abertas para qualquer tipo de parceria, claro, né, que visa o melhor para o nosso município, para a nossa população. Então é muito bem-vindo. Tudo que vem para somar, para agregar valor, a gente está de portas abertas, né? E por isso que essas iniciativas são tão importantes. Eu acho que a gente tem tudo para isso dar certo, para ir para frente. A gente tem o público, a gente, enquanto assistência, pode dar ao público, né, os usuários dos CRAs, dos nossos equipamentos. Ano passado eu fiz uma palestra lá no Washington Luiz sobre empreendedorismo e utilização de inteligência artificial. Nossa, foi muito legal. O auditório lotado, cara. As 3 turmas lotadas, foi muito. Só que aí não avança, entendeu? Porque aí não tem uma segunda parte, que é dar esse treinamento para eles desenvolverem ideias. E você tem uma ideia assim, jovens, quando você junta eles. Ano passado eu fui na Fundação CSN, num projeto lá, né? Sim. E aí a gente pega assim os meninos lá sem nada na cabeça. E aí apresenta uma palestra para ele apresentando como que faz. Depois à tarde eles têm que fazer um projeto e apresentar um pitch. Você precisa ver cada ideia boa que surge, entendeu? Só que não dá sequência, porque não tem onde dar essa sequência, entendeu?
É a coisa que em São Paulo, onde eu trabalhei, Campinas, você tem mais espaços assim, entendeu? Que é, por exemplo, o cara tem uma ideia de empresa. Aí ele teria que ter um espaço para funcionar, uma internet e tal. Se ele não tem essa gratuidade para ele poder desenvolver ela, ele vai ter que tomar a decisão se ele se alimenta, se ele paga as contas ou se ele investe naquela ideia. Aí ele acaba largando a ideia, entendeu? Então por isso que algumas ideias, agora o Vírgula lá em Volta Redonda está fazendo isso, porque lá qualquer jovem que chega lá e quiser fazer uma ideia, coloca um projeto e aí eles vão avaliar e aí vai para uma aceleração. Aceleração é um treinamento de 1 ano que o Sebrae dá os cursos, tem mentores do Rio Sul Vale, entendeu? Dão todos esses treinamentos para a pessoa. E aí ela desenvolve, fica esse 1 ano desenvolvendo essa ideia, tudo gratuito lá, entendeu? Muito bom. Então muito isso é bom interessante. que isso aí vai até de encontro com um programa que o governo federal, eu não sei se ele já lançou no Sudeste, mas é um programa, eu também não me recordo o nome agora, mas é que as pessoas que tiverem esses projetos vão apresentar, os que forem aprovados vão ter direito a um crédito, sim, né, e uma assessoria para desenvolver aquele projeto, tudo de graça. O crédito eu acho que chega até 30 mil, sim, né, com juros muito baixos, para fomentar esse empreendedorismo mesmo. Muito bacana. Aqui tem o CISFAPERJ, no estado do Rio. Em 2019, eles vieram aqui, eles separaram 15 vagas para Resende, Barra Mansa e Volta Redonda. Sabe quantas ideias? E a verba era de 60 mil, depois mais 100 mil. Sabe quantos projetos tiveram? Nenhum. Aí. Porque o pessoal não sabe nem como colocar um Sim. projeto no CISFAPERJ. Por entendeu? isso que agora esse projeto é muito importante. Você já está com o projeto ali pronto, só a hora que a oportunidade chegar, Sim, você já já é tá, apresentado. Mas falei muito aqui. falou agora, não, pode falar. Deixa eu... Vai, Ivane, pergunta aí. Dentro dos casos em que você sempre aborda, tem algum caso que te marcou? Que foi marcante para você? Seja tanto social como primeira-dama, que te marcou? Tem muitos casos, esses casos de violação de direitos de criança, de idoso, são casos muito marcantes, né? E que chocam pela, às vezes, barbaridade, então são casos muito sensíveis mesmo, não tem como não chocar, né? O pessoal que trabalha mais tempo lá, não é que está acostumado, mas acaba que já conhece, já sabe que aquilo ali não é assim, não é uma coisa, já está calejado. Não é uma coisa que acho que nunca imaginei que isso podia acontecer, não, sabe que isso acontece. Sempre pode, sempre espera algo. Então, mas assim, são casos muito sensíveis, né? Que exigem sigilo, sim, né? Mas sempre tem. Quando a gente lida com a população, né? Principalmente a mais vulnerável, a gente conhece as histórias. Sim. O que a senhora deseja ser lembrada após a passagem pela secretaria? Agora eu desejo que eu consiga, de fato, o que eu desejo não é... O que eu desejo é, de fato, fazer um trabalho muito bem feito, que eu consiga ajudar o máximo de pessoas possíveis. E o que elas vierem a pensar sobre mim é consequência, né? E, assim, é reconhecimento. E eu espero que seja reconhecido pelo um trabalho humano, humanizado, de presença, de leveza também, né? De ser reconhecido como uma pessoa boa, que lutou que trabalhou, né, para a política ali de assistência social. E isso se pode até colocar que você é até uma referência para outras mulheres também. Sim, né? Quando às vezes alguém fala, eu me inspiro em você, eu falo, meu Deus. Assim,
Bom, a gente está fazendo um dia de cada vez, né? Fazendo o que a gente pode, né? Sempre pedindo a Deus sabedoria, entendimento, clareza nas ideias, Sim. né? Sempre pedindo a Deus para fortalecer, porque assim, eu acredito, né, que a gente é instrumento, eu sou instrumento na mão de Deus, e eu peço isso, que eu possa fazer a vontade dele, né, que eu possa trabalhar, que eu possa ajudar pessoas, né, que seja instrumento na mão de Deus. Então, o resto é consequência. O que eu quero é hoje fazer, né, bem feito, e o resto é consequência. Vocês têm assim, chega numa comunidade, tem uma igreja tal lá, vocês têm algum relacionamento com eles assim para poder facilitar a entrada do serviço do CREAS, do CREA, não, da assistente social? Mas nas igrejas? Não, na verdade, o acesso à assistência, ele, tirando a questão da distância, né, dos bairros, ele tá de portas abertas. O CRAS está de portas abertas. A gente tem uma demanda muito grande e estrutura enxuta, bem enxuta, né? Na verdade, aquém do que deveria, né? A gente tem 7 CRAs, são muitos bairros, e o CRAS, por exemplo, de São Pedro é o CRAS que tem pega mais bairros, e ele é super movimentado. Então, precisou da assistência, ela está de portas abertas. É claro que às vezes precisa fazer um agendamento para algum serviço, porque infelizmente questão de estrutura, tanto profissional quanto física, ela é limitada, e aí a gente vai trabalhando dentro das possibilidades, né? Mais voltada assim para às vezes a gente faz CRAs itinerantes nas igrejas. Legal. Né? A gente leva a equipe, a igreja cede o espaço para estar recebendo as pessoas, para estar nos recebendo e recebendo as pessoas que vão ser atendidas daquele bairro, que é uma parceria muito bacana. A Igreja Metodista sempre nos abre as portas para isso, né? E é assim que a gente trabalha. Entendi. Hoje, dentro do município, qual o seu ponto de vista sobre uma roda de conversa feminina? O que a gente pode hoje colocar uma ideia e dizer assim sobre uma roda de conversa feminina? Olha, a roda de conversa a gente sempre realiza com as mulheres que são atendidas ali no CEAM, né? A gente faz essa roda de conversa e vai falando sobre violências. O CEAM é onde? O CEAM fica dentro da secretaria, ao lado da prefeitura. Ao lado da prefeitura? Tá. Dentro da Secretaria de Assistência. Legal. Aí tem a nossa sala lá do CEAM, que é um espaço onde não entram homens, tá? É exclusivo para mulheres. Por quê? Porque o que acontece? A mulher que é vítima de violência, ela tem o sigilo. Ela não quer se expor dizendo que ela foi vítima. E o homem, geralmente, né, na verdade, é o agressor, né? Assim, e toda questão que envolve violência contra a mulher, ela tem que ser sigilosa. A gente tem, por exemplo, um abrigo para mulheres em situação de violência que é sigiloso, a gente não divulga. Legal. Sim. Isso aí que eu te perguntei para o Francisco na semana passada, acho que a gente acabou nem falando sobre esse assunto aí, né? Quando a mulher tem que sair de casa, então ela tem um abrigo aqui em Barra Mansa. Não é em Barra Mansa, mas não aí nem precisa, mas a gente faz o encaminhamento, é sigiloso, né? Sim. Porque até para proteger essa mulher. Sim. Então, o CEAM é um espaço onde a mulher vai se sentir acolhida, né? Não tem a presença de homens, igual eu falei. É só mulheres, só profissionais mulheres. Desde o motorista que dirige o carro do CEAM é uma mulher. Legal. Então, ali a gente faz rodas de conversa, traz temas importantes. Por exemplo, agora, eu só não vou me recordar a data. Eu acho que agora no início de julho a gente vai começar a divulgar. A gente vai fazer um workshop em comemoração ao aniversário da Lei Maria da Penha. E aí a gente vai fazer roda de conversa, oficinas, né? A gente vai estar divulgando isso. E é muito importante, porque ali você escuta história, vê pontos de vista diferentes, desmistifica algumas
alguns conceitos, algumas, sabe, coisas enraizadas culturalmente falando. Então é muito boa a roda de conversa. É sempre muito prazeroso, tanto para a gente que está ali, né, para oferecer, porque a gente aprende muito. Então é muito rico. Troca de experiência, né? É muito rico. Sim, e dentro dessas rodas, as mulheres acabam até falando, se sentindo mais à vontade de expor algo. Sim, a gente ouve relatos, né? E a gente se sente à vontade para estar falando também dos nossos, e isso alivia de certa forma, né? Porque ali você vai se fortalecendo enquanto grupo e isso gera muitos resultados positivos. Aí você a informação ela liberta, né? Você trazer informação, que muitas coisas as pessoas acham que não é violência, mas é violência, né? E porque as pessoas meio que normalizaram isso, então as pessoas praticam sem perceber, se dar conta do que elas estão fazendo. A equipe do CEAM fez um trabalho muito bacana lá no tiro de guerra para os soldados, né? E aí foi muito bacana, ela disse que foi uma troca muito bacana, porque eles falaram, nossa, mas então isso é violência, sabe? Você vai trazer informação liberta. Legal. Isso é muito bacana. O trabalho do CEAM é muito bacana, muito importante. E essas mulheres, elas vão ter essa informação como? Elas podem entrar, seguir no Instagram? Como que elas vão saber? A gente tem o Instagram da assistência social, em que a gente divulga todos os serviços. Legal. A gente está agora também com um boletim informativo semanal, que a gente fala todas as ações que a gente fez na semana e quais vão ser as próximas da semana, né? Pode estar acompanhando ali ou indo também direto na secretaria, procurando o CEAM, né? Que lá vai ter uma equipe para receber essa mulher, para acolher, né? Dar as informações. A gente faz rodas de conversa também no fórum, né? A gente as mulheres que participam disso, a gente dá o benefício, dá um benefício de passagem. Ah, legal. Porque às vezes a gente entende a dificuldade de estar pagando passagem para estar comparecendo, então a gente dá a passagem para ela, para os filhos, né, se não tiver com quem deixar. Então a gente tenta de todas as formas tirar essas barreiras que poderiam impedir essa mulher de estar participando ali das ações. Sim, que incrível. Agora aqui, tem um caso que a pessoa foi no INSS, não conseguiu a aposentadoria. E aí ela acaba, acontece muito isso com os pacientes renais, ela acaba tendo que pagar advogado particular para entrar com o processo e poder fazer. O assistente social presta esse serviço também para ela poder conseguir um BPC dela, o LOAS lá? Então, lá dentro da assistência, uma coisa é a aposentadoria, aí outra coisa é o BPC, né? Que o BPC já entra na parte da assistência. Aí lá no CRAS, né, o assistente social técnico vai verificar os requisitos e faz o requerimento, né? Agora, no caso da aposentadoria, o ideal é procurar uma pessoa qualificada que saiba, um advogado que saiba analisar, porque hoje não, sempre nunca, como é que eu vou dizer? Depois da reforma da Previdência, em 2019, houveram muitas mudanças. Então, às vezes, planejar essa aposentadoria como profissional especialista às vezes é uma forma de você economizar dinheiro, de você ganhar mais, de você verificar qual é o melhor cenário para você. Mas em caso de BPC, pode ser feito no CRAS o requerimento, né? Quando ela analisa ali, tem cadastro único, que ali para o BPC precisa ter o cadastro único atualizado, né? A renda familiar, ela tem que estar dentro do limite legal, né? A renda per capita. E tem que ser ou idoso, né, maior de 65 anos, ou pessoa com deficiência. Encontra-se muita dificuldade, às vezes, na questão da deficiência, porque o INSS, não só o INSS, mas o Brasil adotou um modelo para enquadrar como deficiência, um modelo biopsicossocial, que não leva só em consideração, e que eu acho mais adequado mesmo, de fato é o que deve ser feito. Não leva só em consideração a questão médica, a CID, leva em consideração as questões sociais também. Então você passa por duas perícias, uma perícia médica e uma perícia social, porque é preciso enxergar quais as barreiras que aquela pessoa está enfrentando na sua vida.
Não é a questão, porque a pessoa com deficiência não quer dizer que ela é incapaz para o trabalho. Uma coisa é incapacidade, outra coisa é deficiência. Só que o fato da pessoa ter uma CID, por exemplo, visão monocular. A gente sabe que visão monocular, a pessoa que tem, ela enfrenta certas barreiras de mobilidade, só que isso numa perícia biopsicossocial, no caso a perícia social, ela tem que verificar essa barreira, porque se a pessoa não traduz ali as barreiras que ela enfrenta, por mais que ela tenha visão monocular, o INSS pode interferir. Então, o caso é analisado individualmente de acordo com as barreiras que aquela pessoa enfrenta. E aí, através das pontuações que vai tendo na análise do relatório, né, da tabela EFBRA, que eles utilizam para fazer essas pontuações, que são os questionários, e vai chegar com a pontuação se a pessoa tem deficiência para fins de BPC ou não. Às vezes ela tem deficiência por conta da CID, mas para os fins do BPC, para o BPC, não, porque as barreiras que ela enfrenta não justificam, assim, vamos dizer, a pontuação não atingiu um nível de barreira que é necessário para ter o BPC. Então, às vezes, pessoas falam, bom, mas eu tenho a visão monocular, e o INSS não reconheceu. Por isso que às vezes não. Por isso que é importante ter um advogado especialista mesmo nessas causas mais complexas, né, para poder fazer uma boa instrução do processo administrativo no INSS. Mas o CRAS, ali no CRAS, ele vai ver para o BPC, ele tem que ver a questão do cadastro orientações único, ele teria. Orientação, porque documentação necessária. Muitas vezes, por exemplo, lá nos pacientes renais, até todas as clínicas ela tem assistente social. Mas ela vai até um limite, entendeu? Ela não consegue aprofundar mais. E muitas vezes a pessoa precisa disso. Precisa, na verdade, de orientação. A pessoa foi lá, começou a fazer hemodiálise, não vai conseguir trabalhar mais. Aí ela quer conseguir um benefício. E ela não sabe nada. Já tive vários casos de ver pessoas assim, sem noção nenhuma do que fazer. E a assistente social da clínica tem o tempo dela ali, ela só dá alguma orientação básica e tal. Então, na assistente social, ele poderia conseguir essa orientação, esse apoio. Então, o trabalho da assistente social ali, ele vai analisar as questões que competem a ele. Por que eu falo que um advogado especialista consegue te dar uma segurança maior? Porque ele no caso, ele está se atualizando o tempo todo. Sim. Nas normativas, nos entendimentos, jurisprudência da justiça. Ele está o tempo todo atualizado ali nas decisões do STJ. Enfim, então ele sabe qual é o melhor caminho. O assistente social, ele não vai fazer esse papel. Né? Ele vai fazer ali, tem um cadastro único, não tem renda, é unipessoal, uma pessoa só que mora na casa. Ele vai fazer o requerimento em nome da pessoa, a pessoa autorizando, a própria pessoa ali, ele só vai ajudar. Sim, digitalmente ali falando assim, a questão de fazer. Sim. Mas ele não vai fazer uma análise profunda sobre aquele benefício, né? Sim. Até porque ele não está ali exatamente para isso. Entendi. Porque assim, como é que eu vou dizer? O INSS, ele tem, cada hora é uma coisa. Cada hora é uma novidade. Sim. Então, assim, um advogado, especialista, ele está se atualizando o tempo todo. Eu, quando advogava, parar de estudar não existia. Você tem que estar estudando o tempo todo, porque o direito previdenciário, ele é muito dinâmico, né? Ele, uma hora é uma coisa, outra hora muda, acaba que gera até uma certa insegurança jurídica por conta dessas mudanças rápidas de entendimento, enfim. Mas a gente enfrenta esses problemas. Yes. Eu posso fazer? E agora uma situação aqui. E discriminação racial e LGBTQIA+. Como é que o assistente social lida com isso lá nesses casos lá, né? Então, a gente tem o CAP,
LGBT, que faz atendimento à população LGBT, e a gente tem o PIR, que é o da promoção da igualdade racial. Em casos de violações, a gente faz o atendimento psicológico, né, faz o acompanhamento do caso, até o fechamento, né, faz os encaminhamentos necessários, delegacia, saúde, se for o caso envolvendo escolas, na educação, a gente acompanha às vezes precisa fazer um acompanhamento familiar, não só do indivíduo, mas da família. Aí a gente faz esse acompanhamento, porque são grupos, né, são vulneráveis, que estão nesses marcadores que a gente estava falando sociais, Sim. né, que a gente precisa fazer políticas públicas, porque a gente sabe que tem pessoas que sofrem violência só por causa da sua orientação sexual. Sim, Pessoas muito. O que Brasil é sofrem muito, né? violência só por causa da sua cor. Exclusivamente por isso. Além da violência que todo ser humano sofre, que está na iminência de sofrer, eles ainda sofrem. Tem um marcador que faz sofrer só por isso. Eu não gosto de gay. É homofobia, né? Os crimes de homofobia. Enfim, a gente precisa trabalhar políticas públicas para essas pessoas, para todos, né? E Sim. quando há esses marcadores sociais, a gente tem que fazer políticas específicas para eles, né? A gente não pode fazer uma coisa quando é uma política generalista, quando as pessoas não estão, existem marcadores que as diferem das outras, né? Que fazem elas receberem tratamentos diferentes em razão de ser quem elas são. Sim. Traz sempre essa igualdade. É necessária essa igualdade. A gente busca a igualdade trabalhando de forma desigual na medida da desigualdade. Sim. Né? A gente não vai conseguir atingir a igualdade se a gente fazer o mesmo tratamento para todos. A gente nunca vai conseguir. Porque tem pessoas que estão aqui, tem pessoas que estão aqui em relação a barreiras. Para a gente tratar essa pessoa que está mais aqui, ela precisa de políticas mais específicas para ela, para que ela consiga. Se todos estivessem em pé de igualdade mesmo, de igualdade material, porque igualdade formal, que é o que está na lei, todos nós somos iguais. Mas na prática, não somos, né? Então a gente precisa fazer políticas sérias para as pessoas que não. Que possam. A gente acelere o processo para buscar a igualdade. Sim. Tentar buscar, né? Tentar fazer com que ela consiga entender o lugar dela. Porque muitas das vezes as pessoas vêm crítica, vêm tantas coisas que ela acaba se anulando. E ela acha que ali nem seria o lugar dela mais. É verdade. Então a assistência faz esse cuidado de primeiro trazer ela para onde ela pode viver. E dali ela consegue também dar continuidade. Sim. A gente está ali para isso mesmo. Para dar todo o suporte, o apoio necessário para que a gente consiga, em caso de violação, estruturar essa pessoa psicologicamente falando, né? A família, os laços, a confiança, né? A gente sabe que violações de direitos, o quanto isso é danoso para o ser humano. A gente está aí falando de saúde mental, né? A gente está aí falando... Enfim, essa atenção a gente tem dado muito, né? Sim. No nosso governo. O Conselho Tutelar, como é que funciona? Barra Mansa já tem esse ano? Já teve a eleição do Conselho Tutelar? Como que é a relação da assistência com o Conselho Tutelar? Então, o Conselho Tutelar, ele trabalha de forma autônoma, né? Assim, ele não está vinculado à Secretaria de Assistência Social. Eles não são subordinados a nós, eles trabalham de forma totalmente autônoma. Hoje eles estão sediados ali dentro da nossa sede, né? Porque ali conseguimos estabelecer uma estrutura melhor de trabalho para eles. Mas eles operam de forma autônoma, mas a gente se comunica, porque os casos de violações que passam ali pelo Conselho são encaminhados também para o CREAS, que é da assistência. E ali faz acompanhamento da vítima, da família. A gente faz todo
a parte que cabe ao CREAS. Mas por isso que a gente se comunica, mas eles são um órgão totalmente independente. Mas eles são funcionários da prefeitura? Então, eles são considerados... É uma questão... Eu não vou nem saber te responder, assim, exatamente, porque eles... Existe uma discussão, eu não estou muito aprofundada nisso, se eles são funcionários públicos... Eu não me recordo, teria que dar uma lida sobre isso. Tem uma eleição, né? Tem uma eleição aberta a qualquer um da população, não é? Sim, mas eu não sei se teve alguma legislação municipal que equipara a servidor. Eu sei que eles têm os mesmos direitos que o servidor, certo, né? Mas eu não sei se juridicamente falando eles são considerados de fato servidores. Eu não saberia te dizer agora. Sim. Mas acaba trazendo esse cuidado que ajuda muito a população, né? Sim, o trabalho deles o trabalho deles é muito importante. Enfrenta muitas dificuldades, né? Tanto eles quanto eles, assim, lidando com violações, tem muita questão que é delicada de você chegar em alguns territórios, eles né? Que não, às vezes não permitem, é muito complicado. Sim, é um trabalho muito difícil, mas a gente está ali trabalhando arduamente para que a gente consiga garantir, proteger as crianças, né, os adolescentes, dos tipos de violação, de violência. Sim. Uma vez que as pessoas muitas das vezes nem sabem quais são os direitos delas. Adultos e crianças também não têm essa noção. Por isso que a gente trabalha muito com a parte de informação, de estar nas escolas, fazendo palestras, para as crianças conhecerem os direitos e os deveres também, né? Então, a informação, ela sempre está presente no nosso trabalho. Sim. A evasão escolar em Barra Mansa hoje é grande? Olha, também não saberia te dizer, Paulo. Assim, nos casos que a gente acompanha ali da assistência no CRAS, temos um número considerável em algumas comunidades, tá? Mas, assim, acho que talvez a educação saberia dizer melhor. Mais homem, né? Eu acredito que sim. Por conta, às vezes, do tráfico, né? Eu acredito que sim. Aí entra a assistência, que também ajuda muito essas pessoas a retomar o lugar delas. Sim. Como ele falou da evasão. Quando há um caso, né, a gente... alguma família relata, né, que o filho está parando de estudar, não está querendo ir, enfim, a gente tenta fazer um trabalho ali para que essa evasão não ocorra. E se acaso ocorrer, tem um auxílio, que acaba auxiliando e apoiando. Na verdade, quando ocorre e existe um trabalho, um serviço que é de erradicação do trabalho infantil, porque o tráfico de drogas ele é considerado um trabalho infantil, né? Uma das piores formas de trabalho infantil, assim como a exploração sexual, que é um programa do governo federal que está dentro da assistência, que é o PET, que é, né, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, em que vem recursos para a gente estar investindo nessa política. Sim, que incrível. Entendeu? Agora para a gente poder descontrair um pouco, porque o papo ficou meio pesado. Então vem uma pergunta aqui, polêmica / divertida. Como é que a senhora está encarando ser esposa de um TikToker? Ai, olha, eu fico rindo, mas tem hora que me dá, eu puxo a orelha dele, tá? Tem uns vídeos assim que eu falo, meu Deus do céu, mas ele não escuta não, ele vai fazendo da cabeça dele, tem hora que ele tem uns aquele dele deitado lá com a flor em cima, eu falei, gente, tá de sacanagem. Ele que bola as filhas? Aí eu falei pra uma amiga minha, eu falei assim, não acredito que o Luizinho fez isso. Aí ela falou assim, deve ter sido a equipe de marca. Eu falei assim, você quer apostar quanto que isso foi ideia dele? Que alguém deve ter chegado pra ele e falado assim, aqui, estão falando que você morreu, quer saber? Grava aí que eu vou fazer um negócio aqui. Eu falei, você quer apostar? Mentira, Jesus, eu não acredito que isso ia sair do Luizinho. Eu falei, aí eu fui perguntar pra ele, foi ideia minha, eu falei, nossa, aquilo eu achei horrível. Mas assim, ele tá muito divertido, né? Assim, ele tá conseguindo ter um engajamento bom, alcançar muitas pessoas, né? Ele gosta de divulgar o trabalho, porque a propaganda é a alma do negócio. Se você... Ele está trabalhando muito, está fazendo um bom governo, né? É pouco tempo ainda, mas a gente já vê muitas coisas positivas. Tem que divulgar mesmo, porque
as pessoas, a internet é o principal meio de comunicação, as redes sociais, né? E ele tá bem autêntico. E ele tá bem autêntico, original. Ele tá gostando muito, tá? Se nada der certo, eu acho que ele vai virar TikTok. Tô brincando, mas ele tá muito feliz. Eu acho que isso aí é uma consequência do ânimo, da alegria, sabe, do amor que ele tem por Barra Mansa e de querer divulgar. Ele quer que Barra Mansa seja vista, assim, sabe, conhecida mesmo, para que cada vez mais as pessoas venham para Barra Mansa querer investir, né, fazer a cidade crescer. Eu acho isso muito... O Carfest ficou legal demais. Eu também, as meninas também, minhas filhas viram, falaram, mãe, vamos, porque ficou muito legal. Ai, que legal. O que a pessoa tem que fazer, voltando aqui, se o direito assistente social dela for negado? Olha, o direito à assistência social é um direito, é uma garantia para toda pessoa que dela necessitar. Então, é uma garantia constitucional. Esse direito não pode ser violado. Em caso de violação, a gente tem o canal da comunicação da ouvidoria do município e isso tem que ser levado à frente, porque, na verdade, mas as pessoas confundem. Por exemplo, um benefício negado, porque você tem requisitos para ter esse benefício. A assistência ela está ali para quem dela precisar. Quem é que precisa? Existem os requisitos. Por exemplo, para alguns programas, tem que estar dentro dos requisitos. Se não tiver, não é que é porque não se enquadra nesse necessitar, mas existem outros serviços que não têm requisitos, né? Os grupos de convivência dos CRAs não têm requisito para estar frequentando, né? Para estar fazendo essa convivência ali não tem. Toda a comunidade pode estar acessando, só que alguns benefícios exigem sim requisitos. Aí, nesses, é claro que, se não for preenchidos, o benefício vai ser negado. Mas a assistência social, ela não pode ser negada. Ela é uma garantia, um direito de todo cidadão que dela necessitar. Esse ano tivemos alguns problemas referente a medicamento. E aí até algumas pessoas entraram na Defensoria Pública para poder conseguir receber o medicamento, né? Então, o que a gente procura ali na assistência? É a gente esclarecer qual é o papel dela. Porque muitas pessoas se confundem, né? Por exemplo, medicamento não é assistência, medicamento é saúde. Sim. Então, que é também um dos pilares da Seguridade Social, saúde, previdência e assistência. Sim. A saúde é o SUS, gratuito para todo mundo, que é modelo também para muitos países. E o nosso SUAS, que é a assistência, também modelo para muitos países, né? Mas são gratuitos. Conforme a pessoa precisa. A pessoa precisa ir para o SUS, vai lá. Aí, em caso de medicamento, alguns têm que entrar na defensoria, infelizmente. Mas aí não é parte da assistência social, entendeu? Isso aí é parte da saúde. Assim como o fornecimento de órtese e prótese não é da assistência, é da previdência. Assim como, às vezes, cadeira de rodas. Isso ali não está dentro dos serviços da assistência social. Ah, não. Mas a gente, enquanto, às vezes, articulador também, a gente encaminha, busca ajuda, né? Mas que é um serviço da assistência, não é? Ah, então tá. Então algumas pessoas confundem, né? As próprias pessoas que trabalham assim, dentro do setor público, às vezes confunde, né? Então a gente ali com o Instagram a gente divulga quais são os nossos serviços, né, para trazer clareza de informação para as pessoas. E como é que fala aqui? A Procuradoria não, é a Defensoria Pública. Quando que a pessoa deve procurar ela? Então, a Defensoria Pública, ela está para assistir as pessoas que não têm condições de pagar advogado, né? Então, alguma violação de direito, tanto consumidor, criminal, qualquer tipo de violação que a pessoa queira, né, entrar na justiça e não tem condições de pagar um advogado, ela deve procurar a Defensoria Pública, né? Que se a renda dela estiver dentro do critério lá de vulnerabilidade,
de hipossuficiência, né, ela vai ser assistida pela defensoria. Entendi. Existem muitos casos de pessoas que têm um benefício e ela tem um desconto muito grande no benefício. Como que ela faz dentro da assistência? Ela consegue ter algum tipo de benefício com esse valor, mesmo recebendo um salário? Vamos colocar ele um aposentado. Ele não é BPC, ele é aposentado. E ele tem um valor muito abaixo que ele está recebendo. Ele ainda consegue algum benefício? Mesmo ele prova ali que ele recebe um valor muito abaixo. Então, ou não? O que acontece? Para a pessoa receber o benefício do BPC, ela precisa ir também do Bolsa Família. O Bolsa Família mudou agora. A pessoa pode estar trabalhando que vai só diminuir o valor, mas ela não deixa de receber. Sim. Mas o BPC, ele é um benefício para quem não trabalha. Então, e não recebe nenhum outro tipo de benefício. Por exemplo, se a pessoa recebe uma aposentadoria, ela não tem direito ao BPC, mesmo que ela receba um valor baixo por conta de empréstimo, às vezes, né? Ela não vai conseguir receber mais um ou outro benefício, porque ela já recebe a aposentadoria dela. E nem os benefícios, que no caso teria que ter um critério. Porque aí teria que ver, por exemplo, às vezes tem outros benefícios, né, da tarifa social da energia elétrica. Aí tem que verificar a análise do grupo familiar, quem tem renda, quantas pessoas são, para ver se vai se enquadrar para receber algum outro tipo de benefício. Aí essas informações a pessoa pode estar procurando o CRAS de referência do bairro dela, para estar tirando essas dúvidas, né, levar a documentação necessária. E aí, se ela tiver direito a algum outro benefício, o BPC não poderia, né? Que igual eu te falei, é para quem não trabalha, não tem nenhum tipo de renda. Sim, não, é importante. Porque as pessoas tenham essa visão. Sim. Chegando aqui ao nosso trecho final aqui, agora perguntando coisas assim de futuro, né? Existem lugares que agora eles falam que a conexão digital é um direito social. Barra do Piraí mesmo tem internet no centro lá gratuito. Barra Mansa tem algum projeto para isso? Tem algumas áreas de ter internet para ter essa conexão digital que está sendo considerado agora um direito social. É verdade, eu concordo. Eu acredito, também não vou conseguir te responder com precisão em que pé está isso, mas eu creio que existe sim um projeto para isso. Né? Algumas áreas, se eu não me engano, eu não posso estar falando besteira, mas eu acredito que tem algumas áreas que já tinham. Na época que o Furlani eu não sei se foi na época de vereador da ordem pública, eu não me recordo agora, mas eu acho que tinha algum lugar que eles botaram internet para a população, eu só não vou lembrar agora, mas assim, eu acredito que exista sim esse projeto na prefeitura, né? Porque é um direito, né? Hoje sim. O mundo ele está voltado para a tecnologia, é ali que você descobre o mundo, né? Mentiras e verdades sim, também, né? Sim. Mas é um direito, hoje se tornou um direito. O mundo vai evoluindo, né? E a gente vai e inclusão digital do idoso e das pessoas em vulnerabilidade. Existe também projeto? Então, a gente está assim, a gente está com um projeto para a gente incluir nos CRAs curso de tecnologia, né, de computadores, para idosos, crianças. A gente está em fase de planejamento ainda, porque isso requer recurso. E a gente está analisando a viabilidade de fazer essas contratações de pessoal também para dar esses cursos. Então isso já está no nossa programação também. Sim. Que é muito importante. O idoso ele ter esse contato, essa familiarização com a internet, né, com o digital. A maior dificuldade do idoso é essa, que a gente mais encontra, que eles não conseguem muitas das vezes mexer no aplicativo, baixar no aplicativo. Sim. Isso vai ser muito importante. Muito importante. A gente sabe dessa importância e a gente está trabalhando nisso. Também tem o problema da solidão, né, do idoso, né? E acaba que a gente, quando a gente traz esse idoso para fazer curso, para fazer oficina, está combatendo. Você tira ele do isolamento, que é uma das piores formas de violação também, né? Que dali, e ali a mente ela vai meio que
enferrujando, como vamos dizer assim. E aí causa outras doenças, né, de cunho mental. Sim. Assim, até mesmo a depressão, né? O idoso Sim, pode chegar a ficar muito, deprimido muito. por questão dessa solidão. E acredito que ele também, tendo acesso à tecnologia, ele vai se sentir até um pouco mais jovem. É Olha, eu também estou conseguindo. É um lado positivo, Sim. né? Aproxima as pessoas, de certa forma, né? Se passar esse cadastro que vocês fizeram lá, acho que é no Cian, não? Cian, né? No Cian. Como é que entidades podem fazer para se candidatar a receber esses alimentos? Então, pode entrar em contato com a gente ali na secretaria, né? Nos procurar. Porque quando a gente faz arrecadação de alimentos, né, às vezes através de corridas, de alguma outra tipo de campanha, a gente conhece as entidades que estão aqui, a gente tem uma lista das entidades que atendem o município, e aí a gente faz essa distribuição com base nessas listas. Mas hoje já tem, já. A gente tem as entidades que a gente sabe que fazem trabalho social, né, a gente tem a Casa Rosa, a gente tem as casas terapêuticas que fazem trabalho com usuários dependentes químicos, são várias casas. E a gente, quando recebe essas doações, a gente encaminha para essas entidades. Tem o Lar de Jesus, que faz atendimento da população em situação de rua, né, o SOS. Então, a gente faz essa distribuição, mas se tiver alguma que a gente não tenha o contato, pode estar nos procurando para a gente conversar, né, dialogar, conhecer o trabalho deles também e fortalecer essa política. E a assistente social está aberto a contribuições? Como é que a população pode contribuir com o trabalho da assistente social? Então, a gente pede muita parceria, assim, a gente está de portas abertas para parceria com empresas, para ofertar cursos, para vagas de emprego, né? Às vezes para ministrar alguma capacitação, qualquer fortalecimento ali dentro da política, doação de alimentos, doação de roupas, que a gente está com a campanha agora, né, do Solidariedade que Aquece, para a gente arrecadar roupas de frio, cobertores para atender as famílias em vulnerabilidade no frio. A gente já está recebendo as doações e já estamos fazendo a distribuição. Né? Então, assim, são de diversas formas. A gente recebeu absorventes para a gente doar para as mulheres. A gente recebe, às vezes, tem coisas necessárias, às vezes meias de compressão para a gente estar doando para as mulheres. Tudo que a gente consegue, todo material que a gente consegue identificar os grupos vulneráveis, as pessoas que estão demandando esse material. Aí a gente consegue fazer essa distribuição. E capacitação, oferta de emprego, né? A gente está sempre buscando. Deixa eu pegar um negócio aqui que não deixou eu virar. Deixa eu abrir. Aqui, ó, a ProSaúde, a gente tem um projeto chamado Caravana da Saúde, que é o seguinte: eu queria ir nos CRAS para falar sobre a doença renal. Por quê? Muitas pessoas não têm esse conhecimento. E quando cai numa situação dessa de estar paciente renal, a pessoa entra num mundo totalmente diferente, fica perdida. Então, eu queria ter um acesso aos CRAs para fazer palestras sobre isso, que dentro dessa caravana de saúde aqui, a gente leva uma pessoa para medir pressão, glicose e tal, e um palestrante sobre saúde mental e também sobre essa parte de doença renal, onde a gente tira as dúvidas, tira os mitos, entendeu? Como é que a gente poderia estar dando andamento a isso? Ô Paulo, é isso aí. A gente recebe, a gente tem, todo mês a gente tem reuniões com os usuários do CRAS. Cada CRAS tem uma reunião grande, onde vai diversas famílias.
E aí a gente fala sobre segurança alimentar, quando é maio laranja a gente fala sobre abuso. Então a gente sempre traz uma pauta importante, né, para estar falando, e a gente pode estar marcando para você falar sobre isso. Porque eu vejo assim, muito importante, quando as pessoas, muito né, tem a notícia ali da doença renal, a pessoa fica tão perdida. A pessoa que está e a família também não sabe como é, não sabe que o paciente depois da diálise fica cansado, ele não tem ânimo para fazer, entendeu? Como tratar, alimentação. Então a gente aborda tudo isso aí nessa palestra, entendeu? Vamos fazer a divulgação, vamos combinar um cronograma de datas aí para você poder estar indo nos CRAs, são 7 CRAs. Sim. E aí a gente faz a divulgação, acho que vai ser muito importante, muito bom para os nossos usuários. Sim. E você tem mais perguntas? Olha, eu acho que a gente vai encerrando por aqui, acho que foi muito bom. Né? Acho que a gente abordamos todos os assuntos aqui, né? Acho que tinha que ser falado, mas eu queria agradecer a senhora por disponibilizar o tempo de vir aqui conversar com a gente, e isso vai estar disponível lá na internet, depois também vai estar disponível no Instagram, para quem quiser ver alguns cortes, né, tal, porque teve coisas muito interessantes aqui. E mais uma vez confirmando aqui que assistente social em Barra Mansa é mais do que entrega de Bolsa Família. É isso aí. A senhora quer deixar a consideração final? Eu quero agradecer vocês pelo convite, pela conversa leve, agradável. Agradecer o Guto, toda a equipe aqui, que sempre está nos recebendo aqui com muito carinho. Dizer que a assistência social ela é um direito, né? Ela não é um favor, ela é um direito do cidadão. E a gente precisa investir em assistência social, não que isso vai diminuir a desigualdade, mas para quem está na ponta ali, na ponta que eu falo, na base, sofrendo algum tipo de violência e de violação, ela é extremamente necessária, ela é urgente, então a gente precisa investir para que a gente, cuidando dessa base, a gente possa ir galgando coisas maiores para tirar, porque a intenção não é perpetuar a pessoa nessa linha de pobreza, de extrema pobreza, mas é oferecer caminhos para ela, mas para que ela possa trilhar esses caminhos, essa base tem que estar bem consolidada, e a gente precisa investir em assistência. Então, olhem com os bons olhos a assistência social, porque ela é investimento. Sim, é desenvolver pessoas, né? A cidade desenvolve também. Isso aí. Sim. Olha, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Ivani. Foi um bate-papo muito bom. Falamos sobre vários aspectos, vários assuntos. Acredito que muitas pessoas vão poder reassistir essa live, tirar muitas dúvidas que talvez até hoje trouxe, né? E sim, foi muito importante ter você conosco. É um exemplo também de mulher para nós, que somos mulheres. E muitas das vezes temos que conciliar a casa, filhos, e você consegue trazer isso pra gente sempre de uma forma tão leve, né, e com o lado humano também. Tem filhos? Tem 3. 3? Nossa, 3 a conta é 3 ainda, hein? Eu tenho 4, Vou ver, parabéns, viu? Inspiração, 4 filhos. Muito bom, gente. Então, até o próximo podcast aqui. Até semana que vem. Agradecendo aqui mais uma vez, Josiane e Ivânia. E até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.